Convido o reverendo Luiz, então, a aproximar-se. Nós cremos que quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, o próprio Deus fala conosco. Então, nesses momentos de meditação, eu vou pedir que cessem as movimentações, as conversas. Vamos ouvir com reverência, atenção, o recado de Deus para a nossa vida. E peço também que eventuais manifestações sejam em voz baixa nesse momento, para que possamos ouvir com clareza o que vai ser exposto. Reverendo. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, não é? Deixa eu só pegar, por favor. Que alegria, que noite tão bonita, né, de festa. Bonito não só por este lugar, mas por ver tantos irmãos tão interessados em juntos aprendermos mais do Senhor, nos envolvermos mais, né? Um conjunto tão bonito, riquíssimo, tornando a nossa noite mais especial e uma noite de festa sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa precisa ser dita antes de mais nada. Foi dito aqui em instantes que eu não tenho defeitos. Conversem com a minha esposa, 5 minutinhos para vocês verem. Há muito, sem dúvida nenhuma. Isso aqui o rapaz é muito gentil, né? Um amigo muito próximo, muito gentil. Mas não quero conhecer todos os meus defeitos, né? Senão não tem jeito. Mas eu fico muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. E hoje, para falar sobre este tema, né? Fé que pensa, razão que crê. Nesses 10 anos, comemorando hoje, temos o privilégio de pensar juntos acerca de algo que para nós é tão precioso, que é a fé em Cristo Jesus. Mas não é uma fé pautada naquilo que simplesmente eu acho. Não, uma fé cristã, ela tem razões muito claras, ela tem princípios muito oportunos, ela é fundamentada em um livro racionalmente escrito, que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então hoje nós vamos meditar com este tema em razões oportunas para tentar pensar: será que Deus de fato existe? Podemos nós provar a existência de Deus? É coerente sermos cristãos e fundamentar a nossa fé em um princípio de racionalidade? São essas perguntas que eu preciso me fazer, talvez você junto comigo. Pensar a fé cristã a partir de um pensamento, de um paradigma racional, seria isso possível? Ou será que fé é somente o que eu sinto no coração? É absolutamente um salto de sentimento e certezas em coisas que eu não vejo? Eu lembro as palavras do apóstolo Paulo, né, que disse que nós usamos as armas poderosas de Deus e não armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com o quê? Os falsos argumentos. O apóstolo ainda diz que nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Nós levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então eu quero começar este instante, esse momento nosso com uma dúvida. E a minha pergunta é essa: como é que você lida com as suas dúvidas? Como é que você lida com as suas incertezas no que diz respeito à fé cristã? Porque eu sou professor de história, como vocês ouviram há pouco. E o que eu mais faço é lidar com pessoas que têm dúvidas. Afinal de contas, história traz muita dúvida. É uma ciência que não é naturalmente clara aos nossos pensamentos. Eu preciso de um certo esforço para aprender. Teologia da mesma forma. Não é uma ciência que naturalmente eu aprendo por mim mesmo. Eu preciso de um esforço, de uma disciplina. Eu preciso de um exercício constante. E nesse sentido, à medida que a gente começa a estudar, vem muitas dúvidas. Como é que você lida com elas? É impressionante como tem um número surpreendente de irmãos, inclusive irmãos próximos a mim, que preferem ignorar as dúvidas. Sim, como se as dúvidas pudessem de alguma forma insultar a Deus. Não, eu acredito em Deus, eu não posso ter essas dúvidas.
Será que não? O que você acha? Como é que você lida com as suas dúvidas? Porque me parece, talvez para você também, que dúvidas, pelo menos na cultura brasileira, são sinais de incerteza, ou de insegurança, ou de fraqueza. Não, se eu tenho dúvida é porque eu não sei bem como lidar com isso. Ou se eu tenho dúvida, talvez eu não creia tão bem como eu acho que eu deveria crer. Como se as dúvidas fossem inimigas da fé. Como é que você lida com as suas dúvidas? Primeiro eu quero dizer que dúvida não é ceticismo. Você sabe o que é ceticismo? Aquela atitude de questionar todas as coisas por questionar. Eu sou um cético. Eu questiono. Não, dúvida não é ceticismo. Cético é uma pessoa que só questiona pelo questionamento. Dúvida é o resultado de um esforço de interesse em querer conhecer mais. Então, dúvida é diferente de ceticismo. Mas dúvida também é diferente de incredulidade. Porque o incrédulo é aquele que olha para aquilo e diz: eu não aceito isso, eu não creio nisso. E a dúvida não. A dúvida é o resultado de uma característica permanente da vida cristã, que é querer conhecer a Deus. E à medida que eu conheço mais, eu tenho mais dúvida. E eu preciso de mais esforço, e mais exercícios, e mais conhecimentos. E aí de repente eu resolvo as minhas dúvidas anteriores e passo a ter novas. Vocês sabem que quando eu fui para o seminário, bom, vocês não sabem, mas vou contar para vocês. Quando eu fui para o seminário, eu tinha algumas inquietações no coração. E eu pensava comigo, eu vou ao seminário porque depois que eu aprender grego, hebraico, depois que eu for capaz de, por mim mesmo, estudar essas fontes originais e responder as dúvidas que eu tenho, eu imagino que eu vou ficar com o meu coração completamente tranquilo. Lê do engano. Eu respondi, de fato, muitas das minhas dúvidas, mas acredito que vieram outras. Eu tenho outras dúvidas, outras inquietações que me fazem refletir, repensar. Portanto, eu quero dizer, meus irmãos, que fé não elimina dúvidas. A nossa fé se utiliza das nossas dúvidas para chegar ao conhecimento de Deus. Portanto, como é que você lida com as suas dúvidas? Talvez você conheça a frase deste homem, né, um filósofo bastante conhecido, Francis Bacon, que diz que se o homem começar com certezas, terminará com dúvidas. Mas se contentar em começar com dúvidas, acabará com certezas. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Quantos aqui são casados? Quantos namoram? Os casados não namoram? Meu Deus do céu! Próximo encontro é sobre encontro de casais, tá certo? Precisa. A gente precisa rever isso. Vergonha. Pegadinha do pastor. Imagine você que certa noite, você solteiro, você pensa assim consigo mesmo, ou consigo mesma. Eu vou àquela festa, eu estou aqui sozinho, ou sozinha, eu vou à festa do meu amigo, da minha amiga. Aí você chega e começa a se sentir um pouco entediado, você olha para um lado, a música acontecendo, as pessoas se divertindo, você olha para o outro, e aí você vê à distância assim uma pessoa que te chama a atenção. Aí você decide, bom, acho que eu vou me aproximar. Estou meio tudo entediado por aqui, quer saber? Aí você começa a conversar com essa pessoa. E à medida que você começa a conhecer essa pessoa, você começa a se perceber com algum sentimento por ela. Passa-se um dia, passa-se dois, passa-se uma semana, passa-se duas, e você começa a perceber que você está se apaixonando por essa pessoa. Qualquer semelhança, mera coincidência. De repente, você pensa, não, mas espera, eu não sei se eu posso deixar esse relacionamento prosseguir. Afinal de contas, eu não a conheço tão bem. Vai saber os defeitos que ela ou ele tem. Meu Deus. Vai saber se essa pessoa tem um lado obscuro da sua personalidade que eu não conheço. Ah, meu Deus, será que ela é digna de confiança? Será que não? Ah, puxa.
se ela está comigo, será que eu sou bom bastante ou ela está com interesse em alguma coisa? Continuo ou não? Devo dar um passo ou não? Mas eu sinto uma atração, mas eu não sei se eu continuo. Como é que você faria? O que é que você faria frente a esse desejo, né? Porque diante dessa situação você só tem duas opções. Você pode abandonar tudo, afinal de contas você tem dúvidas, é melhor deixar tudo de lado e talvez perca grandes experiências da sua vida, né? Ou você pode ousar mais e mesmo com dúvida permitir que aquele relacionamento comece a acontecer, para que ao longo do seu relacionamento você mate as suas dúvidas. Penso eu, meus irmãos, que assim também acontece com a vida cristã. Há muitos que começam a se envolver com o cristianismo, começam a conhecer o próprio Cristo, e dúvidas vão surgindo ao longo da caminhada. E você pensa consigo mesmo, ou consigo mesma: devo eu continuar? Será que essas dúvidas vão me aproximar ou não? Como é que eu vou lidar com Cristo tendo tantas dúvidas? E se eu simplesmente largar, talvez eu perca a maior de todas as oportunidades da minha vida, que é conhecer o próprio Deus. Portanto, nesses momentos, nós temos que fazer uma outra escolha, a escolha de aprender a conviver com as nossas dúvidas e trazê-las para parte do nosso dia a dia, ter consciência de que no meu relacionamento com Cristo eu vou ter dificuldades para poder resolver, mas muitas vezes eu tenho que dizer como os discípulos de Cristo disseram: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Parece contraditório, não parece? Mas não é, porque enquanto nós continuamos neste mundo, a nossa fé é muito variável. Ora eu tenho muita empolgação e crença, e ora parece que meu coração esfria, e eu preciso da ajuda de Deus para lidar com a minha dúvida. Portanto, nesta noite nós temos dois objetivos. O primeiro deles é tentar responder algumas dúvidas sobre Deus, e a dúvida que eu espero responder é: Deus existe? Será que Deus existe? Posso eu provar a existência de Deus? Como é que eu lido com o cristianismo? Talvez você, como eu, tenha muitos anos de fé, mas como é que eu posso abraçar melhor a fé cristã se eu tenho dúvidas se realmente Deus existe? Mas talvez o seu objetivo aqui seja outro. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Talvez você esteja assistindo pela internet e você esteja inquieto consigo mesmo, consigo mesma, pensando: tudo bem, eu quero me dar a oportunidade de saber se Deus existe. Afinal de contas, que fé é essa que pensa? Que razão é esta que crê? Como é que eu posso confirmar isso? Eu ainda não abracei a fé cristã, mas para que eu abrace, pelo menos eu preciso pensar sobre isso. Deus existe. Como é que eu posso acreditar num cristianismo se eu nem sei se Deus existe? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder hoje, junto com vocês. Vocês me acompanham? Sim? Ah, melhorou. Ufa. Pensei que vocês já estavam dormindo nos primeiros 10 minutos de palestra. Embora talvez eu não apresente aqui uma prova irrefutável da presença e da existência de Deus, eu quero deixar claro para vocês que Deus deixou um rastro de impressões digitais da sua existência. E é esse rastro que nós vamos seguir hoje, juntos. Eu vou apresentar alguns argumentos que tentam apreender melhor acerca dessa existência de Deus em vários lugares que Deus deixou as suas impressões digitais divinas. E num segundo momento dessa palestra, eu espero demonstrar para você o mais óbvio aqui. Demonstrar que você sabe que Deus existe. Eu quero partir do pressuposto que a crença em Deus é algo inevitável, algo que você e eu sabemos que existe e não temos como evitá-la. Essa fé, nós sabemos que Deus existe.
E por isso, que por mais que eu procure viver como se Deus não existisse, lá no fundo parece que há alguma coisa que me diz exatamente o contrário. É como se eu tentasse com todas as minhas forças viver sem propósito, mas quando eu penso na minha vida, eu avalio a minha vida ao longo do tempo, eu coloco para mim mesmo sentido e propósito de existência, não conseguindo me desassociar da ideia da existência de Deus. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos tentar achar as pistas, as impressões digitais, divinas, para que nós vejamos a existência de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês. Já ouviram falar do Big Bang? Sim? Os estudiosos, pelo menos muitos estudiosos, concluem que o universo teve uma origem, e essa origem é conhecida, pelo menos na maioria das vezes, como Big Bang. 15 bilhões, mais ou menos, de anos atrás, um pouquinho menos, mas só para fins de cálculo, né? 15 bilhões de anos atrás, o universo, segundo esses estudiosos, começou a partir de uma explosão, de uma energia, de um brilho incalculável, que a partir dela passa a existir lentamente um processo que vai dar origem a tudo que nós vemos hoje. Eu não vou discutir se o Big Bang é real ou não. Passo eu a pensar que eu não consigo imaginar a natureza, como a natureza conseguiu passar a existir do simples do nada. O próprio fato do universo ter um começo significa que esse começo precisou ser startado por alguém ou alguma coisa. Notem que tudo que existe no mundo foi criado por alguma coisa externa a ele. Por exemplo, como é que se chama isso que você está vestindo aqui? Isso? Gravata. Tem um selozinho atrás dela, não tem? Que demonstra a fabricação dela, não é? A minha não, porque sabe como é que é, né? A gente compra nas mais baratas, não tem. Mas a gravata tem a sua origem. O paletó tem a sua origem. A nossa roupa tem a sua origem. A nossa vida tem uma origem. Nós viemos dos nossos pais e dos pais dos pais. Por que o universo não teria origem? O relógio tem a sua origem. O universo depende de algo externo a ele para ter a sua origem. E a essa resposta, cientista algum conseguiu chegar a um consenso. O que é que deu origem ao universo? Há um filósofo medieval, que quer dizer, do período da Idade Média, chamado Tomás de Aquino, que vai tentar sistematizar isso, chamando Deus da causa não causada. O que ele quer dizer com isso? Que no mundo tudo tem uma causa eficiente para a sua existência. Não é possível que haja alguma coisa no mundo sem que haja também uma causa para a sua existência. Esse é o argumento de Tomás de Aquino. Logo, para que houvesse mundo, precisa ter alguém que dá início a esse mundo. Portanto, Deus é a causa não causada. É o ser que precisa autoexistir eternamente para que todas as outras coisas venham a existir. Vocês me acompanham? Você não imaginava que talvez eu fosse usar tanta lógica hoje, não é? Mas precisa. Mas talvez você pense assim, se você for uma pessoa racional, nesse instante você pode pensar assim, mas espera aí, Luiz, seja como for, ainda que eu aceite que o universo tenha uma causa externa a ele, que alguém o tenha causado, isso não prova que seja o Deus da Bíblia. É verdade. Não prova mesmo. Mas o meu ponto aqui não é tentar provar, é mostrar claramente que o universo serve sim de uma pista para a existência de Deus. E disso você nem eu podemos correr. Há um segundo argumento que eu quero destacar. Já ouviram falar na sintonia fina do universo? Sim ou não? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Puxa. Ou vocês estão com sono já? Vou ligar. Vou servir o café agora, posso? Na verdade, não é uma coisa assim difundida mesmo.
Assim, é uma área muito específica, né? Quem estuda aí no âmbito das ciências humanas, biológicas, tende a ouvir um pouquinho da sintonia fina do universo. Deixa eu tentar ser claro. Para que o nosso universo contenha vida, para que exista vida dentro do nosso planeta, por exemplo, é necessário que existam algumas regularidades e constâncias físicas. Por exemplo, a velocidade da luz é uma constância física. A gravidade é uma constância física. As tensões de forças nucleares e assim por diante. E esses valores gerais, esses constantes, precisam ter sido ajustados milimetricamente para que todos eles juntos propiciem vida no nosso planeta. Por exemplo, você sabe que em muitos outros planetas da nossa Via Láctea e outros universos não tem vida. Por quê? Porque falta esses relógios milimetricamente concatenados para que haja todos os fatores possíveis para que se encontre vida. E a probabilidade para que haja vida é 1 em 1 bilhão de possibilidades. Adivinhe qual foi a única em 1 bilhão que deu certo? Senão este planeta, o planeta Terra. A questão, entretanto, é que aqui isso aconteceu. Por mais que seja uma probabilidade tão ínfima, aqui isso aconteceu. Eu quero passar um vídeo para vocês, 3 minutinhos, só para que vocês compreendam melhor o que é essa sintonia fina e o que ela traz de pista sobre a existência de Deus. Vamos lá. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas 1 em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração no seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado à 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida.
Vocês compreendiam? Vocês já sabiam, assim, já tinham ouvido falar de alguma coisinha desse sentido? Agora, se Deus não existe, e se nós somos um aglomerado de átomos e partículas, como disse Bertrand Russell, não há um propósito genuíno para o qual nós fomos feitos, e portanto, nós somos meros acidentes. E se nós somos meros acidentes, como é que nós explicamos materialmente estes sentimentos, seja de beleza, ou de medo, ou assim por diante? Como é que nós explicamos isso? Como é que nós explicamos o amor, materialmente falando? Há alguns cientistas que se propõem a explicar. Eles dizem que esse sentimento, seja de beleza, de amor, é uma resposta neurobiológica, não é? A determinadas informações que já vêm no nosso DNA. Por exemplo, a beleza é uma reação biológica, segundo eles, materialistas, né? De que os nossos ancestrais, quando identificavam um lugar em que eles sabiam que havia alimento, ali eles achavam bonito. E essa memória biológica permanece dentro de nós. O amor, segundo eles, nada mais é que essa reação bioquímica, que nós também herdamos no momento em que eles encontravam algo que os ajudava a sobreviver. Essa é uma explicação materialista. Mas o meu ponto não é discutir isso. Meu ponto é simples. Diante da beleza, diante do amor, nós sentimos que existe um sentido real para viver. Não é assim? Eu começo a imaginar. E eu faço planos. E de repente eu me imagino casando. E eu me imagino viajando na Europa. Europa. Mas podia não ser na Europa, desde que eu estivesse de mão dada. E de repente, quando a mão se cruzasse, aquele choquinho batesse, e a barriga ficasse com... Não é gases, gente, é sentimento mesmo. Puxa vida, cadê o romantismo? Diante de circunstâncias como estas, no nosso emocional, aparece aquela sensação de que a verdade, de que a justiça, de que pessoas jamais nos decepcionarão. Não é assim? A gente cria que o amor é tudo. Ou seja, mesmo os mais materialistas de todos os seres humanos, quer goste, quer não, quer acredite na arte ou não, por mais que ele acredite que arte e beleza são reações biológicas, quando eles estão diante de circunstâncias muito bonitas, das quais eles amam, o coração deles diz o contrário. Mas aí você argumenta comigo assim, bom, não é só porque nós temos a sensação de que isso é verdade, de que de fato seja verdade. De fato, você tem razão mais uma vez. Mas eu não estou falando de sensações. Eu estou falando de experiências que provocam sensações. Experiências que nos demonstram apetites, desejos. E aqui vem a minha argumentação. Não apenas nós sentimos a realidade, mas também nós sentimos a ausência daquilo que nós desejamos. Nós sentimos falta. E seria esses desejos que nos faltam uma pista da existência de Deus? Explicando melhor. Se eu estou com fome e eu sinto desejo de comida, talvez eu pense comigo assim, estou com fome, eu vou comer carne no jantar de hoje. Certo? Mas o fato de eu sentir fome não quer dizer que de fato eu vá comer carne, concorda? Só sinto vontade, mas não quer dizer que eu vou comer a carne que eu tanto espero. Mas será que o apetite que eu sinto não é uma prova de que existe comida para saciar o meu apetite? Será que os nossos desejos também não correspondem a necessidades reais de algo que existe? Por exemplo, se eu sinto desejo sexual, é porque eu sinto vontade de praticar sexo, e sexo é algo que existe. Se eu sinto desejo por comida, é porque eu quero me saciar com um alimento, e comida é algo que existe.
Se eu sinto desejo de dormir, de descansar, é porque é possível descansar, tirar sono, ter necessidade de sono. Isso é porque o sono é uma realidade, existe. Se eu sinto desejo de ter laços afetivos, é porque relacionamentos existem. Portanto, se nós temos desejo de felicidade, de amor, de beleza, de outros sentimentos que nenhuma comida, que nenhum sexo, que nenhum apetite quaisquer, amizade é capaz de satisfazer, será que o desejo por Deus não é também o desejo por algo que existe? Me compreendem agora? Será que isso não é uma pista da existência de Deus? Quando eu sinto desejo de um propósito maior, ou por mais incrédulo que você seja, quando você era mais novo, você não sonhava? Não esperava ser alguém maior do que todos os seres humanos possíveis na Terra? E de repente um grande herói que fizesse história, que deixasse um legado? Quantos homens não sonharam isso? E quantas mulheres não quiseram ser algo para alguém ou de grande destaque? Esse desejo por um propósito maior não seria uma pista da existência de Deus? De algo que nós desejamos e que nós não conseguimos preencher pelas nossas próprias forças? Esse é o meu quarto e último argumento. Mas eu quero caminhar para o final da minha palestra nesse segundo movimento dela. Eu não quero mais mas argumentar a favor da possibilidade da existência de Deus. Antes eu quero demonstrar agora que a existência de Deus é algo que você não consegue evitar e que de fato você sabe que ele existe, por não conseguir evitar. A crença em Deus é algo básico, e é por isso que, mesmo que a gente coloque na nossa cabeça que a gente não crê, a gente não consegue viver sem de fato crer. Eu vou mostrar isso para vocês. Certa vez eu estava conversando com um colega na universidade e a gente começou a discutir sobre índios e algumas tribos indígenas que praticam o infanticídio. Vocês já viram alguns vídeos, eu imagino, sobre isso? A criança nasce com algum defeito físico ou nasce gêmeos e, segundo algumas crenças religiosas, por conta disso, uma dessas crianças precisa morrer. Ou, se nasce defeituosa, também precisa morrer. E a forma de matar, qual que é? Em algumas tribos, é você abrir um buraco na terra, você coloca a criança, e os membros da tribo seguram a mãe, porque a dor, mesmo para quem acredita naquilo, é destruidor. Seguram a mãe, e os da aldeia colocam terra sobre a criança. Uma vez eu tive a infelicidade de ver isso acontecer. Num vídeo. Não estava na tribo. Mas você vê a criança mexendo a boca no meio da terra. E de repente o choro vai baixando. Vai baixando. E às vezes ela leva horas para morrer ali. Quando ela é enterrada com outras pessoas. Aí eu fiz uma pergunta para ele: nós podemos interferir numa prática como essa? Aí ele falou: claro que não. Eu falei: como não? É a cultura deles. E por que você acha que eles fazem isso? Por necessidade, afinal de contas, como é que eles vão cuidar de uma criança com defeito físico? Por necessidade ou por religião? Por que quando a gente vê uma cena como essa, gera tanta indignação em nós? Ah, mas é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência? Pera. O que me parece, alguns veterinários, quando cuidam de leões, em savanas e assim por diante, quando um leão assume a liderança dos demais, da sua, como é que se diz? Do bando, isso. Quando um leão assume a liderança desse bando, ele mata todos os filhotes do leão-chefe anterior, para não ter que cuidar do filho dos outros, entre aspas. Mas muitos veterinários intervêm nessa realidade, tirando os filhotes de lá. Por que os veterinários se preocupam em tirar filhotes
e nós humanos não nos preocupamos em tirar crianças para não interferir numa cultura? Mas, argumentou meu colega, mas se eles não fazem isso, os leões entram em extinção. Ok. Então por que você defende a vida de leões e não a vida humana? Só porque tem mais? É esse o princípio que nos faz proteger vidas? Se nós paramos para pensar um pouquinho, se a gente não pode intervir na vida de outros povos, por que nós podemos intervir na vida de animais? Por que quando a gente chega num país como a Índia, em que há uma sociedade regida por castas, onde determinada casta pode escravizar outra, a gente acha isso um absurdo? Da onde vem o parâmetro de moralidade que nós seguimos? Não importa se você crê em Deus ou não, no momento em que você conhece o que Hitler fez com judeus e negros e homossexuais e com um monte de outras de gente, qual é o sentimento que você tem? Por que você poderia chegar na Alemanha se ocorresse um novo levante, um novo Hitler aparecesse e poderia dizer, isso está errado? Mas foi a vontade da maioria. Sim, o nazismo é um sistema democrático por excelência. Era a vontade da maioria. A vontade da maioria em destruir a minoria. Por que a gente é contra tais práticas hoje? O que é que faz a nossa lei em favor da vida humana, em favor dos direitos humanos, prevalecer sobre a lei de uma outra sociedade que é igual à nossa? Mas o direito à vida. E quem disse que o direito à vida é maior do que o direito religioso? Quem define isso? A ONU ou outros órgãos? E quem deu poder para eles fazerem isso? Se nós somos todos humanos, se somos todos iguais, e a minha sociedade decide ir por um caminho que mata determinadas pessoas e a sua não, por que esta tem que se submeter àquela? Quem define isso? Senão o conceito da imagem de Deus. O que está por trás da defesa da vida humana é saber que esse princípio é o mais importante de todos os princípios. E quem define isso? Senão um parâmetro moral superior ao nosso. Portanto, esse jovem acreditava que ninguém pode impor a sua visão moral aos outros, porque todos têm o direito de encontrar a verdade que está dentro de cada um, ou dentro de si mesmo. Mas quando a gente é exposto a uma situação como esta, do nazismo, da Índia, ou de outras práticas como o infanticídio, a mutilação de mulheres na África, não é? Quando a gente se depara com situações como estas, bate na gente o que nós chamamos por consciência. E esta consciência prevê o conceito de certo e errado, acima do culturalmente aceito. A pergunta é: quem definiu o certo e errado? Se você for materialista, cético e incrédulo ao ponto de não aceitar nada do cristianismo, por coerência, você não pode defender esta ou aquela cultura para defender a vida de ninguém. Porque na lei da natureza, o mais forte domina o mais fraco. Por que quando eu estou de carro e passa uma senhora na minha frente, eu não simplesmente atropelo? Eu tenho carro, ela não, azar dela. Não é a lei do mais forte na natureza? Por que quando eu vejo uma criança e eu tenho um desejo sexual por ela, eu não posso estuprá-la? Eu sou mais forte, ela é mais fraca. Não é a lei da natureza? O que é que nos segura frente à lei da natureza, senão a lei de Deus? Você sabe que esse Deus existe, porque a lei dele está impregnada no seu coração, quer você concorde, quer não. Portanto, mesmo aqueles que dão risadas, Deus não existe, tá bom. Diante de circunstâncias morais como esta, não tem como sair por aí e dizer, tudo bem, as coisas não são assim. Nós só temos duas opções para eu ir concluindo. Ou eu ignoro tudo isso e vivo como se não houvesse diferença
entre amor e crueldade, afinal de contas, não existe parâmetros absolutos. Ou eu reconheço que Deus existe e que a sua existência é necessário a todos nós. Qual é a sua opção? Sabe o que eu quero concluir, não é? Sabe o que muitas vezes me parece? Que a gente quer se relacionar com Deus como se Ele fosse de fato um experimento, como é que eu posso dizer? Um material que eu testo em laboratórios. Na década de 50 e 60, né, quando um cosmonauta, né, um cosmonauta russo, um astronauta só que da Rússia, cosmonauta, voltou do espaço, ele relatou que ele foi até o espaço e viu que Deus não estava lá. Aí C.S. Lewis, um filósofo norte-americano, autor de muitos livros, disse que ir ao espaço e ver que Deus não está lá é o mesmo que os personagens de Hamlet subir ao sótão da sua casa e dizer: o autor não está aqui. Se Deus existe, Ele não é um objeto do seu universo, passível de ser levado a um laboratório, analisado friamente, por meio de métodos empíricos, como muitas vezes nós queremos. Pelo contrário, Deus se relaciona conosco de forma como um teatrólogo se relaciona com a sua peça, com o seu teatro. Nós somos personagens, meros personagens. E talvez nós sejamos capazes de conhecer um pouco do teatrólogo, do autor da peça, se ele deixar vestígios sobre si na escrita da sua própria peça, que é o roteiro com o qual nós nos relacionamos. Por isso, em nenhuma hipótese, as personagens poderiam provar a existência do autor, como se ele fosse um objeto contido. C.S. Lewis diz ainda que Deus é como um sol. Assim como eu sei que o sol nasce e existe porque eu o vejo, mas não porque eu o vejo diretamente, mas porque ele me ajuda a ver todas as coisas que eu vejo. Então imagine você olhar diretamente para o sol. Consequência é você queimar as suas próprias retinas, se machucar com isso. Então uma forma bem melhor de aprender sobre o sol é entendendo sobretudo como ele lhe capacita a enxergar as coisas. Portanto, é assim que nós devemos proceder com relação a Deus. Não tentar olhar diretamente para Ele e tentar apreender informações acerca dele, com provas irrefutáveis, tentando demonstrar empiricamente que Ele existe, mas tentando perceber como Ele me ajuda a olhar o mundo em que eu estou inserido. Nós cristãos, nós não dizemos que temos todo o conhecimento, que a nossa religião é assim e todo mundo tem que aceitar e pronto. Afinal de contas, a nossa religião nos confere conhecimento absoluto da realidade. Não. Mas Deus tem esse conhecimento absoluto da realidade. Deus tem, apenas Deus o possui. E nós acreditamos que a explicação cristã das coisas, aquele conceito de criação, de queda, de redenção, de consumação, são as lentes necessárias que nos faz ler a realidade e faz com que as coisas pareçam ter sentido. E é por isso que eu peço para você considerar um pouco mais o cristianismo. Porque se o Deus da Bíblia existe, ele não pode ser apreendido como um homem que sobe ao sótão e tenta apreendê-lo, mas sim como um grande teatrólogo. Nós não vamos encontrá-lo como se fosse um objeto sujeito à nossa investigação, mas nós precisamos apreender pistas da sua realidade, algo que ele inscreveu, colocou nesse grande enredo que é a nossa própria vida. Mas sabe o que mais me chama a atenção nessa história? É que o próprio teatrólogo resolveu se inserir na história. A Bíblia diz que ele se fez carne e ele veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito, único Filho do próprio Deus. Portanto, você quer conhecer o teatrólogo? Conheça Jesus Cristo, conheça o próprio Deus, e aí sim você compreenderá que nós temos uma fé que pensa e uma razão que crê. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.